Estamos de volta com o workshop Metodologias Ativas do Ensino Híbrido com o professor Franklin Brasil aqui ao meu lado. Estamos num bate-papo muito bacana, muito construtivo, né, sobre esse assunto. E agora a gente vai falar sobre um tópico que muita gente quer entender, quer saber mais, que é sobre como conquistar a atenção do aluno no ensino híbrido, no ensino remoto, melhor dizendo. Não é fácil, né, professor? É desafiador. É desafiador. Muita gente se pergunta como fazer isso e a gente quer saber como, professor, conseguir a atenção desse aluno. Mas não se preocupe, porque eu não vou abrir nenhuma caixa de Pandora. Eu não vou apresentar nenhum conhecimento que seja desconhecido para vocês. Para você conquistar alguém que você quer, vocês devem saber, você, caríssimo, deve saber que deve ser atenciosa. Devemos ser atenciosos para conquistarmos quem nós queremos. Se tem algo que machuca profundamente uma pessoa, é a indiferença. Você quer espancar, quer machucar alguém... É mais do que a ofensa, né? A indiferença. Quer machucar alguém, Mirella, deixa no vácuo. Dá um gelo. Dá um gelo. Mas nesse caso aí é só quando né, relacionamentos amorosos. No caso, relação professor-aluno, não tem nada de gelo, não pode. Nunca deve haver. Porque se você der um gelo nos seus alunos, eles vão ficar chateados. Porque uma coisa somos nós, adultos, nós encararmos um gelo, já nos incomoda. Isso. Avaliemos quando se trata de um jovem adulto. Alguém que está com seus 20 anos, alguém que é adolescente. De qualquer modo, o gelo, o vácuo, a indiferença incomoda a todos. Eu acho que não há maturidade para isso, não. A gente não consegue conceber isso como algo tolerável. Não é verdade? Machuca. Sem dúvida. Então eu começo te respondendo da seguinte maneira. Para que a gente conquiste o nosso público, a gente tem que ser atencioso. Mas a gente está falando do sistema remoto, híbrido. Como, né? Como? Aí que fica mais desafiador ainda. Porque quando a Mirella fala uma coisa boa, digamos, Mirella, você é minha aluna, uma suposição. Você falou algo interessante... Eu já sou mesmo, viu? Já estou aprendendo aqui, é uma aula, né? Já sou sua aluna. Ah, muito obrigado. Quando você fala algo interessante, eu de imediato faço assim para você, eu te aplaudo, com a devida autorização, eu faço assim e pego no seu ombro para dizer, foi legal o que ela fez. Agora, no sistema híbrido, no sistema remoto, isso fica um pouco mais difícil, essa é a palavra, é difícil mesmo. Então, professores, docentes, vai aqui uma dica. Criemos fôlego. Fôlego para quê? Porque vocês vão precisar ir nos privados dos alunos de vocês e darem oi. Olha, Mirella, quando você dá um oi, quando você vai no privado do seu aluno e você diz, foi bem feito, é como a melhor poesia, é como a melhor música para os ouvidos deles. Eles se sentem contemplados. Minha dica é, professor e professora, criem fôlego, treinem essa garganta, liga o dispositivo do áudio de WhatsApp e fala, olá Bruno, olá Fernanda, estou vindo aqui no seu privado para dizer que a sua atividade foi muito bem feita e aí você testa os comentários. Ou mesmo para dizer, olá Fernando, olá Bruno, o que está acontecendo que você não participa das atividades? Para ele sentir aquele tranco. Para ele saber que o professor dele e a professora estão acompanhando eles em tempo real. Sem dúvida. Seres humanos funcionam muito baseado na atenção que eles recebem. Quando a gente não recebe a atenção, sobretudo o aluno, esses adotam um comportamento meio blasé, meio cínico, meio distante, porque eles perceberam que o professor não está sendo atencioso com eles e que o professor não está nem ali. O professor está só passando as atividades, quando esse tem que provar justamente o contrário. Eu estou passando as atividades, além de estar supervisionando-as, eu ainda estou te dando feedback. Então, a maneira de você promover essa aproximação, dá o feedback, oferta feedback para o aluno, oferta feedback em tempo real. Alguns aqui podem estar pensando, mas Franklin, como é que eu faço isso se eu tenho 30 alunos? Vai fazendo um esquema de rodízio. Primeira atividade, você contemplou 10, 15. Segunda atividade, vai para o outro pelotão, para o outro bloco. Mas não deixe ninguém na mão. Não deixe ninguém se sentir indiferente. Porque alguém que se sente escanteado, segregado, assume uma postura também indiferente. E uma aula indiferente, uma aula com um aluno adotando uma postura cínica, é problema grave. Sem dúvida. Quem é que gosta, né, professor, de se sentir deixado de lado? Principalmente
numa sala de aula, né, online, onde a pessoa já vai com aquela, meu Deus, será que eu vou conseguir acompanhar? Será que vai ser produtivo? Já Exatamente. cansa mais rápido, Exatamente. Então, se não tiver essa atenção, com certeza Não rola. não rola. Quando você ligar a câmera, faz isso com os olhos esbugalhados. Faz isso com emoção. Deixa que teus olhos brilhem para que os alunos vejam a tua motivação, a tua empolgação. Esse negócio, ensinar, ele passa muito pela emoção. Se você consegue entregar a emoção, você mantém o seu público retido com você. Agora, se você faz de qualquer maneira, eles vão embora. Então, quando ligar a câmera, por favor, dá um sorriso. Sorria com os olhos. Linguagem corporal vitoriosa, para que eles sintam que você está disposto. Pois é, professor, não é fácil. A gente sabe que cada um, né, tem seus problemas. Às vezes o professor não está num dia legal. Não é fácil ligar a câmera e estar com aquele sorriso verdadeiro. E aí, quais são as dicas também para esse professor conseguir levar essa alegria também para essa aula? Olha só, o professor, ele pode adotar algo que eu acho muito salutar. O professor, ele tem que ser honesto. O professor tem que ser verdadeiro. O professor, ele pode admitir que ele não está no seu melhor dia. O professor, ele precisa dizer que, inclusive, ele está triste, se ele sentir que pode fazer isso com a sua turma. Mas ao dizer que ele não está no seu melhor dia e ao afirmar que ele está com um sentimento de tristeza, ao invés dele separar, afastar o público dele, ele vai aproximar. Porque, como te disse, Mirella, o aluno, ele não quer saber de um mito, ele não quer saber de um ser místico, ele quer saber de um humano que está dando aula para outros humanos. E como tal, esse humano também sente tristeza. Seja sincero, mas não abandone o profissionalismo, não abandone o seu sacerdócio, a sua vocação. Mesmo triste, esteja lá. E ao dizer que você está triste, volta a dizer, teu aluno se aproxima de ti e vai até te acolher. É melhor do que fechar a cara e as pessoas e os alunos não vão entender. Então, sendo honesto, com Sendo certeza honesto. é uma ótima saída. E eu queria entender mais também, professor, sobre o storytelling. O que é que significa isso? Fala pra gente. Storytelling, gente, é uma contação de história. Aliás, storytelling é um curso que vocês podem procurar porque vocês vão ganhar muito conhecimento. Todo profissional que utiliza essa ferramenta storytelling, ele vai estar ganhando seu público. Tem muita gente que ensina, mas tem poucos que ensinam e contam uma história. O professor e a professora, quando estiver ensinando algo, ele pode ensinar esse algo através de uma história. Quando eu conto uma história, Mirella, eu tendo a prender a atenção do meu espectador. Porque a história ela tem emoção. Porque a história, eventualmente, tem personagens. Porque a história tem uma narração. Então, quando eu prende, né? Prende a atenção, é verdade. Então, professores, liguem um dispositivo chamado criatividade e tentem aludir seus conteúdos a histórias. Tentem fazer com que seus conteúdos, talvez não todos, mas alguns deles, se transformem numa história para você contar. E assim o aluno ele vai prestar muito mais atenção. Por exemplo, quando você estiver falando de administração, que tal você contar do fulano ou do beltrano que fez algo certo e que envolveu toda a sua equipe de colaboradores e aí foi um sucesso? O seu aluno vai prestar mais atenção. Então, sempre conte uma história. Storytelling é a arte de vocês, professores, contarem uma história com emoção, com a narração que tem começo, meio e fim. Professor, e essa técnica, né, do storytelling? Você com certeza já aplicou Sim. aí nas suas aulas. Como é que é a receptividade dos alunos, a aceitação? Ela é a melhor possível. Eu garanto a vocês Dá que... certo, então, dá, né? ela dá Testado, certo. aprovado. Quando você observa que os seus alunos estão assim, você pede para eles ligarem a câmera, quando eles estão assim, é sinal de que está dando certo. Quando os seus alunos eles começam a escrever nos chats dos aplicativos, é sinal que está dando certo. E quando seus alunos eles fazem perguntas a respeito da história que você está contando, significa que eles estão curiosos. E se eles estão curiosos, significa que eles estão prestando atenção que está sendo narrada, contada. Então funciona. Adotemos o storytelling, a narração de uma história com emoção, que a gente vai conquistar nossa plateia. Não há sombra de dúvidas disso. E se não rolar para você, pode vir aqui na nossa ouvidoria que eu vou fazer questão de te responder. Olha só, gente, é muita dica. Professor, estou encantada. Assim, hoje, se eu fosse professora, eu já pegaria
tudo isso para aplicar, né, a gente sabe que é um desafio essa questão do ensino remoto para muitos professores ainda. Então, trazer esse aluno para perto faz toda a diferença. Ela faz a diferença porque se nós observarmos o aluno, o jovem, ele está com a atenção dele dispersa. Nós estamos dispersos. Nós, enquanto estamos operacionalizando, trabalhando, nós ficamos com várias abas no nosso desktop. A gente não consegue prestar atenção. Isso. A gente não consegue assistir um vídeo no YouTube por mais de 15 minutos. Porque a gente não consegue mais capturar. Nós estamos desatenciosos. Então, quando você conta uma história e você coloca emoção na sua voz, na sua linguagem corporal, você vai ganhar chances a mais de capturar a atenção desses alunos. E, professor, quando você fala, né, que um dos tópicos do nosso workshop é que os professores também produzam seus próprios conteúdos. Opa. Como é isso? Fala pra gente. Vamos lá, Mirella. Nos coloquemos agora no lugar dos alunos que ficam por horas a fio no aula no sistema remoto, na parte do ensino remoto. Muitas vezes, o professor ele pode incorrer num erro crasso, num erro gravíssimo, que é copiar e colar conteúdo e colocar nas plataformas. Tem que ter cuidado, né? Tem que ter muito cuidado. Gente, eu sei que dá uma coceirinha às vezes na gente de pegar um texto, copiar e colá-lo na plataforma, porque eu sei como é que é a rotina de um professor. Ela é atribulada. Nós somos assoberbados de muitas atividades. Mas eu quero dizer a vocês, professores, que quando vocês criam conteúdo autoral, o teu aluno ele vai copiar todo aquele texto, ele vai colocar no oráculo Google e ele vai ver que ninguém escreveu aquilo ali. Ele vai perceber que você, professora, e você, professor, fez um conteúdo em prol dele. Ele vai passar a te respeitar e admirar. Verdade. Já ouvi muitos alunos comentando, esse professor não... ele está só copiando, isso não é original. Exato. E fazendo isso, vai agregar demais para o professor, né? Até Também para o professor e para o aluno. Exato. Até porque, caríssima, qual é uma das premissas da metodologias ativas? Originalidade, Isso. criação, protagonismo. E se eu não agir como tal, eu vou estar sendo no mínimo um hipócrita e um demagogo. Então, se eu, que vendo metodologias ativas do ensino híbrido, não construir meu próprio conteúdo, que espécie de professor será eu? No mínimo, alguém antiético. Então, nós, professores que reclamamos quando nossos alunos respondem no copiar, no colar, nós, como professores, nós devemos dar o exemplo. Nós devemos criar o conteúdo. Agora, sempre... Não, você não precisa ser o suprassumo do saber. Eventualmente, você pode parafrasear algo. Aliás, você deve parafrasear algo, porque isso é uma humildade que você tem. Quando você parafraseia, por exemplo, Rubem Alves e o coloca nas suas plataformas digitais, é uma citação, é uma fonte a mais para o aluno E estudar. você vai estar informando, né, sobre Exatamente. isso. Então, a dica é, na medida das possibilidades de vocês, construam conteúdo, porque isso gera respeito e admiração do seu público. Talvez, assim, um assunto que chamou a atenção dos alunos, um assunto que foi mais... interessou mais aos alunos, pode ser em cima disso, né? Pode ser sim, pode ser sim. Olha só. Então, originalidade também é a alma desse negócio, o ensino híbrido. Gente, tá bom demais, né? Esse bate-papo, esse workshop tá show, tá bom demais, professor, muito obrigada. A gente volta já já com mais conteúdo sobre metodologias ativas do ensino híbrido. E no próximo bloco vamos falar sobre ética no ensino remoto. É possível? É preciso? Fica aí, já já a gente fala. Por aí.